Agora tá dando certo. Deixa eu me centralizar aqui. Gente, tá entrando. Oi, oi. Olá, Oi, oi, oi. tudo bem Tudo por aí? bom? Consegui. Tava dando interferência aqui, aí agora consegui conectar. Falar oi pro pessoal que tá entrando. Boa noite. A paz, a graciosa paz do nosso Senhor Jesus. Meu também, hoje deu. Tava dando ruim O hoje. meu aqui é até a luz, ó, porque eu tive que mudar de lugar. Aí agora ainda ficou com uma luz estranha aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Isso. E aí, como foi hoje, Rô? Ai, foi na paz de Deus, graças a Que bem. Deus. Tranquilo, Nós acabamos de foi receber na a pizza da paz. Infinita Graça agora há pouco. Maravilhosa. Que trabalho gostoso. E, né, só fiquei na vontade, É, a gente tá mais perto de Mococa. né? Ai, Que gente. delícia. Romualdo, Taquete. Nath, todos aí. Uhul! Esse uhul acho que foi por causa da pizza, viu? Uhul mesmo, é que fez o maior Ah, é? sucesso. Nossa, tava com uma cara boa, né? Ai, fiquei com Tava muito vontade. boa. Vamos orar, Vamos. Fá? Você começa? Eu começo hoje. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, por estarmos em Sua Sim. presença. Senhor, nós agradecemos esse dia maravilhoso que tivemos, Senhor. Obrigado por cada um, Senhor, que está Obrigada. aqui. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de cada dia estarmos nos conhecendo mais da tua palavra, mais de ti, Senhor. E eu te agradeço muito, muito, muito essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço pela vida, Senhor, daqueles que se encontram aqui, aqueles que precisam da sua ajuda, Senhor, do seu socorro. Sabemos que nós precisamos o tempo todo da sua presença, Pai. Nós te agradecemos em nome de Amém, Jesus. Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda na tua presença maravilhosa. Senhor, eu quero te agradecer, te bendizer, declarar, Senhor, meu Deus e meu Pai, o nosso amor a ti. Te agradecer pelo teu amor, Senhor, por nos ensinar, Senhor, a respeito deste amor maravilhoso. Ah, Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, porque tudo está consumado, já está tudo entregue. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho, pelas nossas famílias. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que é um tempo, Senhor, de reunir famílias na tua presença, Pai. É um tempo de chamar a família para perto de ti, ó Deus. Nós te agradecemos por esse tempo, ó Deus. E pedimos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento o Senhor nos capacite, Paizinho querido, conforme o querer do teu Espírito Santo, conforme a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, amém. Graças a Deus. Nilcélia, Ah, Nil, que saudade. Quanto tempo. Mineirinha. né? Né? Mineirinha Ai, também, né? Tá bom, eu fui é, a gente mineirinha um tá tudo pouquinho, vai. mineirês agora. Estamos ficando tudo com o pezinho aqui na terra dos mineiros. É Muito verdade. bom isso. Então nós escolhemos João 13, 34, 35.
E eu queria ler essa passagem. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Você tem uma outra tradução, Fá? Tenho, até ia te falar isso. O Espírito Santo é lindo, né? Como eu amo o Espírito Santo. Eu vou ler desde o começo dos 2 versículos também. Um novo mandamento vos Tá. dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Lindo, né? Verdade. Muito, muito. Você pode iniciar aí, Fá. Eu sou ouvinte. Quero iniciar porque como que eu vou falar? Agora, bem agora pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, cerca de 1 hora mais ou menos. Eu gosto muito de ler o capítulo inteiro, né? Se não der para ler a carta todinha. E aí eu viajando nesse capítulo e a gente nota que um pouco antes, né, de Jesus falar isso, foi a cena, né? Porque foi a ceia, né? Eles se reuniram ali naquele lugar e Jesus estava com os 12, né? No meio deles tinha o traidor. E aí Jesus demonstra o amor servindo. Ele vai lá e pega uma toalha, uma bacia, e ele vai lá lavar os pés dos discípulos. E quando eu comecei a ler isso, eu comecei a chorar aqui no quarto e falava assim: meu Deus, que sensação é essa que eu tô sentindo agora? E foi muito forte o que eu tava sentindo ali, porque assim, Jesus, depois ele explica, né? Ele fala para os discípulos, e eu fiquei imaginando assim, o mestre, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, o Deus, né? O Deus Filho se ajoelhando ali, porque não tem outra maneira para lavar os pés senão se ajoelhar, e se ajoelhando ali para lavar os pés dos seus discípulos, mesmo ali no meio estando um traidor. E isso me fez pensar que o amor de Jesus, ele realmente é algo dado. Não tem preço, a gente não pode fazer nada, porque ele já nos amou, né? O amor dele não tem nada que eu faça que vai aumentar ou diminuir o amor de Jesus por mim, por você. Não tem nada, não tem uma fagulha que a gente possa fazer para aumentar esse amor, porque esse amor já é imensurável, né? Tanto é que a palavra, quando João fala, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira, né? Como explicar de tal maneira? É algo assim que não tem como mensurar, não tem como a gente medir esse amor. E amou de tal maneira. E aí Jesus vem e fala assim: ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe como? Amando uns aos outros. Nisso verão que vocês são os meus discípulos. Então, gente, é muito grande isso. É muito maior do que tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem experimentado, eu vou dizer, né? O que a gente tem experimentado. Foi ontem ou antes de ontem que a gente estava conversando e eu vi uma mensagem, um pequeno trecho, né, do pastor Paulo falando a respeito de estar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e ao invés de melhorar, piorar. Então eu fico pensando nisso, eu falo assim, aonde que está esse amor? Como que nós estamos interpretando, vivendo, sendo testemunha desse amor? Se as pessoas não enxergam que mudou alguma coisa. Porque quando eu fui para a igreja, eu lembro que a primeira coisa que acontecia era assim: tem alguma coisa de diferente na Fabiana. Ela tá com um brilho diferente no olho, ela tá falando diferente, ela não tá querendo fazer coisas que ela fazia.
Isso até no meu serviço, onde eu trabalhava, as pessoas notaram. E aí eu trago para hoje e falo assim, esse brilho não é meu, esse brilho é de Jesus, é o amor dele. É o amor dele em mim que me faz testemunha dele. Olha que grandioso isso, né? O amor dele em mim, É verdade. testemunha dele. E é isso que a gente precisa. A gente só precisa levar adiante esse amor. As pessoas precisam saber que são amadas. E como elas saberão, né? Que nem como, quando fala, como ouvirão se não tem quem pregue, né? Nós brincamos até com Libras, né? Como falarão, né? Na linguagem das mãozinhas, se não há quem interprete. Então, a gente precisa interpretar esse amor. Não é interpretar a palavra, gritar a Bíblia por aí, não é isso. É o amor, né? Eu fiquei encantada. Essa palavra, assim, parecia que eu estava tomando. Lembra que a Manuela pregou a respeito daquelas águas vivas? Uhum, Muito lembro. barulho, né? Lá em Apocalipse fala das águas e muito barulho, né? Faz muito barulho. E essa palavra parece que entrou em mim hoje com muito barulho, sabe? Com muita força, mexendo aqui dentro, falando assim: olha, esse amor tem que fazer barulho aí dentro. Esse amor tem que fazer barulho em você para você ser minha testemunha. E é isso que, nesse momento agora, né? Agora em pouco, o Espírito Santo estava revelando na palavra dele comigo. E com você? Comigo. Eu estudei João a semana inteira, desde o dia que a gente falou da live, eu estudei João a semana inteira, porque eu não consigo estudar um versículo. Eu tenho que entender por que aconteceu tudo aquilo, com quem que ele estava falando, qual era a conversa, qual era o tempo. Eu preciso, é meu isso, né? E aí eu olhei assim, eu me vi Pedro, eu me vi Tomé, eu me vi Felipe, eu me vi Judas, sabe? E é muito, e quando a gente lê hoje a palavra, é muito engraçado. Parece que cada palavrinha tem um significado, assim. Por exemplo, quando Jesus fala, amai o próximo, né? Como eu vos amei. Ele poderia ter falado assim, só amai o próximo. Por que ele não falou só amai o próximo? E ele falou como eu vos amei, porque é um amor que não tem como medir. Então, que a gente amasse o outro com um amor que não tem como medir. Né? Então, isso bate muito no meu coração depois que eu comecei a ler com a presença do Espírito Santo. Né? Porque a Bíblia eu sempre lia, mas parecia que eu não entendia. Hoje eu leio a Bíblia e eu fico me perguntando, mas isso aqui estava na Bíblia? Sério que isso aqui estava Não, aqui? Eu vim aqui lembra que está antes. nesse texto a passagem que João fala que ele é o queridinho de Jesus? Então, eu acho Eu fantástico. preciso Eu vou viver começar a falar esse isso com a amor. querida. Eu quero ser esse amor, né? A gente precisa, então. Aí é que tá esse tamanho desse amor que você tá falando. João entendeu esse amor. João desde sempre, porque ele sabia que ele era amado por Jesus. Olha que incrível. Ele declarou, ele escreveu para ser perpetuado. Eu sou amado por Jesus. Né? Ele entendeu tudo aquilo que Ele passava. É incrível. entender, é isso que a gente precisa, entender esse amor, né? Entender que nós somos amadas do jeito que somos, né? E ele nos vê perfeitos, né? Nós somos cheios de erros, ele olha pra gente, meu filhinho, né? E ele, em tantos lugares na Bíblia ele fala meu filhinho, minha Ele cita filhinha, isso né? Com mesmo. tanto carinho. No 33 ele fala: filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Olha que amor, filhinhos. Ele estava ali com 12 homens, né? 12 homens temperamentais, cada um do seu jeito. Um Pedro,
que iria negar ele ali, logo ali, um Judas traidor, né? Um João que era o amado queridinho que ia ficar ali chorando aos pés da cruz. Um irmão, né? Um Tiago, pescador, cobrador de impostos. Você vê as diferenças todas ali, né? Quantas diferenças. E ele falando, filhinhos, Qualidade, né? Amados, meus queridos. Jesus é incrível. cada um com seu jeitinho, cada um com seu jeitinho, com seus defeitos. Isso. E ele ainda ama cada um intensamente. Não, eu fico muito contente com essas passagens. Muito, muito. O Espírito Santo é perfeito, É né? muito. E aí eu coloquei exatamente isso, né? Que cada um tinha a sua personalidade, né? Que eu fui lendo e fui escrevendo assim o que eu via para mim. É como eu falei, eu fui lendo e me vi Pedro, me vi Tomé, e eu fui vendo, me vendo neles. Eu falei assim, nossa, quantas vezes a gente, da nossa maneira, em algum momento a gente negou a Jesus. Sim, exatamente. Agora há pouco eu Quantas brincava, vezes? brincava com Melissa, né, contando, falando assim, olha, Jesus, ele falou para Pedro, né, que ele ia negar ele 3 vezes. Só que o amor de Jesus é tão grande que quando ele volta, quando ele ressuscita e ele reencontra Pedro, Fabiana, Pedro, Pedro, Fabiana, eu já me imaginava assim, meu Deus, olha, lá vem ele. Eu tô feliz que ele tá vivo, mas lá vem ele, eu neguei ele do jeitinho que ele falou, né? Daquele jeitinho que ele falou, eu neguei. E aí Jesus vem com todo aquele amor e começa: Pedro, tu me amas? Gente, tem coisa mais linda que eu vi isso. Pedro, tu me amas? E aí ele pergunta mais uma vez, né, para deixar bem claro: não importa que você me negou 3 vezes, eu quero ouvir da tua boca que você me ama. E na última vez Pedro ainda fala assim: tu sabes, Senhor. Ai, é coisa muito linda. Tu sabes, Jesus, né? E não era sobre Pedro, né? Era Era sobre sobre Jesus. ele. Era sobre o amor de Jesus É por Pedro, incrível, é lindo. né? Ele se Isso é. doar a ponto dele se colocar, né? Falar assim: não, eu vou mostrar para Pedro que eu continuo amando ele. Uhum. Que isso não mudou o que eu sinto por ele. Que tudo que eu fiz foi por ele, entendeu? É muito lindo. Muito lindo. Perfeito, né? É apaixonante. Muito perfeito. Incrível. Ah, e você falou também do trechinho que a gente viu sobre a pregação do Paulo, né? E eu lembrei, quando eu vi a pregação dele, lembrei mesmo eu estava pensando há um tempo atrás, né? Vendo assim, antes da pandemia, né? Porque tudo isso, conhecer, me interessar por tudo isso aconteceu agora, né? E aí eu estava falando, até foi uma postagem da Sidna, né? Ela colocou alguma coisa e eu coloquei embaixo. Eu realmente, depois de 20 anos de convertida, vamos se dizer assim, hoje eu conheço o verdadeiro Jesus. Agora, há 2, 3 meses, agora, 2, 3 meses atrás. Porque eu assim, conhecia de ouvir falar, de ouvir a palavra de Deus, de eu pregar, receber aquela palavra numa pregação, mas eu não acreditava nele dentro de mim. Parecia que ele não estava, parecia que aquilo era. Ai, não sei nem explicar. Era Parecia que aquilo assim, ó. Agora está, mas agora não está. Porque agora eu não estou fazendo algo para ele estar. Não é? Porque, de alguma é forma, uma sensação que não tem foi como explicar. doutrinado dessa maneira, né? As pessoas doutrinam as outras pessoas dessa forma. Eles doutrinam, eles colocam de um jeito como se. É que nem uma vez. Eles usam muito uma passagem, eu acho que para justificar isso, quando fala daquele rapaz que ele estava possuído, e aí
Jesus expulsou os demônios, tal, e falou assim: olha, a casa é limpa, o Espírito Santo vem. E aí, se a pessoa não cuidar, volta aquele demônio mais sete, não é? Não tem uma passagem que fala uma coisa assim? Então, eu acho que inculcaram isso, só que esqueceram que isso foi antes cruz. Foi antes da cruz. Antes de estar tudo consumado. Quando Jesus vai para a cruz, lá ele paga pelos nossos pecados. Lá ele nos liberta do cativeiro. Então, não tem mais essa história de limpei, aí tem que limpar de novo, tem que limpar. Não! Ele limpou de uma vez só, lá na cruz, na hora que ele derramou o sangue dele ali, foi pago um alto preço por todos os pecados. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Olha que tremendo, né? E a gente não tá. Essa palavra, eu não sei por que tem medo de pregar essa palavra, né? Dessa maneira. Por que as pessoas não usam mais Jesus no púlpito? Não usam mais Jesus no púlpito. Precisava ter mais Jesus no púlpito. Precisava ter mais Jesus no púlpito. Abriu um som aí? Abriu um som aí? Deu uma acho que é alguma ligação. Calma aí que a Rô já atende daqui a pouco. Calma aí que a Rô já atende. Era uma ligação. Então, Mas dessa forma, a gente viveu durante muito tempo sendo doutrinado a achar que é dessa maneira, que ele não fica aqui. Mas a palavra é muito clara, né? O templo é o nosso coração. Não tem outro lugar mais. O templo sou eu. A igreja sou eu. Eu, aonde eu for, eu sou a igreja. Não tem um lugar. É que nem quando chega, né? A gente vamos nos reunir. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós nos reunimos, né? O corpo de Cristo está reunido. Agora não tem mais essa história. Quatro paredes não é igreja. Eu sou a igreja, né? Ele está comigo. Eu não preciso chamar, mas vem Espírito Santo, né? Não, ele está comigo. E tudo isso através daquele amor maravilhoso de Jesus. Ai, gente, não tem. E como isso muda quando você vê as coisas por esse lado, né? Isso muda tanto que parece que você fica escutando. Antigamente eu falava assim, Senhor, eu não quero ficar assim. Eu sou muito. Eu sou ver para crer. Eu sempre fui assim. Eu ficava muito falando assim, ai, eu não quero esse negócio de ex minha serva que te digo. Porque se ele falou para essa pessoa me dizer isso, por que ele não vai dizer isso para mim? Então eu sempre falei assim, mas eu assim, depois que eu entendi que eu não escutava, né? Ele estava aqui, eu não escutava. Aí eu fiz uma oração assim: Senhor, por favor, fala para mim tudo que você falou para ela, mas eu quero ouvir do Senhor. Eu quero ouvir do Senhor, não quero que venha uma pessoa me contar, eu quero ouvir a sua voz. E depois que aconteceu isso, há uns 4 meses atrás, eu ficava escutando. Aí eu falava, gente, como que pode? Não, eu posso estar maluca. Aí eu falava, em seguida vinha essa minha querida e falava tudo que o Espírito Santo tinha me dito. Tipo assim, como se o Espírito Santo, sabendo quem eu sou, ele falava assim, peraí, deixa eu comprovar para ela que era eu que estava falando mesmo. Aí a Fabiana vinha e repetia tudo que ele falava. Aí, tipo assim, como se eu quisesse materializar o que Deus estivesse falando para mim. Mas ele é muito cuidadoso e ele faz isso. Ele comprova para você que aquilo que ele estava falando para você, ele estava falando de verdade. Nem que ele tenha que comprovar 1, 2, 3, mas ele fala, filha, era eu que estava falando. E aí, depois disso, virou uma conversa. A gente conversa o dia inteiro. A gente fica falando o dia inteiro. O dia todo. Escutou? Tá, tem som? Tá bem baixinho. Eu acho que foi por causa da ligação que foi no seu celular.
Pessoal que tá com a gente, Tá vocês todo me mundo ouvem? Me ouvindo dá um ali? joinha aí, a cena, para falar se você tá me ouvindo. Deixa eu pôr o fone. A gente estava falando, né, dessa coisa de confirmação, do Espírito Santo falar, né? É incrível, porque eu lembro que eu falava isso. Logo que eu fui para a igreja, eu conversava o dia inteiro com Deus. O dia inteiro eu falava assim: meu Deus, como Deus me aguenta, né? Porque o dia inteiro eu tô falando com Ele. Eu ia trabalhar falando com Ele, chegava no trabalho, eu falava com Ele. E muitas vezes eu chegava antes de todo mundo, então eu ia lá, orava por todos naquele lugar, né? Pedia para por cada vida que trabalhava ali comigo, porque eu era sempre a primeira a chegar. E eu falava muito com Deus o dia todo, o dia todo. E chegou um momento que eu ficava assim, nossa, mas eu não tô orando. Eu não estou orando, porque tem que ter aquele lugar, né? Tem que, sei lá, dobrar o joelho, me esconder no meu quarto para poder orar. Mas um dia o Espírito Santo falou: Mas você conversa comigo o dia inteiro, você está orando, você está conversando comigo, você está buscando intimidade comigo, né? E foi aflorando. Essa voz do Espírito Santo foi aflorando, aflorando, e com o passar do tempo, assim, muitas vezes as pessoas, que nem você falou, né? Alguém vem me falar alguma coisa e eu assim, nossa, Espírito Santo, você me falou isso hoje. E às vezes até passava, assim, desapercebido aquilo, mas Deus quer confirmar que aquilo, que Ele não quer que você saia daquilo, olha, vem cá, que eu vou confirmar. E aí ele pega e, Com numa dúvida. conversa, né? Ele vai e fala a respeito disso tudo. É incrível, é muito lindo. Ai, muito, 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 muito bom, Tem né? um testemunho, eu estava indo trabalhar, né? Aí em São Paulo, e demorava, era bem longe de onde eu trabalhava. E eu estava no ponto de ônibus, 7 horas da manhã, e veio uma amiga, que fazia muito tempo que eu não a via. Aí quando ela estava vindo, o Espírito Santo falou assim: conta pra ela o que eu estou fazendo com você. E eu falei: nossa, eu tô ficando louca. Estou ficando louca, né? Não imagina que eu vou contar pra minha amiga o que Deus está fazendo comigo. Não tem nem assunto para mim começar a falar com ela. Aí ela vem, me abraçou, me beijou, ai, que saudade e tal. Aí ela, menina, você tá indo pra igreja, né? Eu, gente, mas não é possível. Eu não tinha nem como entrar no assunto e ela chegou pra mim e ela entrou no assunto. E aí nós começamos a conversar. E foi tão engraçado que eu não vi o tempo passar. Eu só sei que uma hora ela pegou e falou assim pra mim, Fabi, eu acho que já passou 3 ônibus que você tinha que pegar. E você não foi. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas eu tô em paz, eu vou continuar falando. E lá no meu trabalho, Deus vai cuidar para mim hoje. Ela falou, então me conta, porque eu preciso saber mais a respeito de Jesus, eu preciso saber que história é essa, como que Jesus está fazendo isso tudo na sua vida. E aí nós continuamos conversando. E Rô, eu acho que eu devo ter levado ali umas 2 horas de conversa. Eu saí dali da onde eu estava, no horário que eu tinha que entrar lá onde eu tinha que estar, no trabalho. E fui. E eu, no caminho, eu falava assim, Espírito Santo, eu não devia ter feito isso, né? Tanto tempo. Eu devia ter falado pra menina que eu tinha que trabalhar. E eu falando pra Deus. Falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser a hora que eu entrar naquele escritório? Eu não quero nem ver. Quando eu cheguei na portaria, o rapaz, né, o menino, o porteiro lá, ele virou pra mim e falou assim, nossa, você é a primeira a chegar hoje. Toma a chave. Aí eu olhei pra cara dele. A primeira, ele, a primeira. Todo Aí eu mundo. peguei a chave na mão dele, eu, glória a Deus! Aí ele olhou assim, sem entender nada. E eu entrei no elevador aquele dia falando, Espírito Santo, o senhor fez isso! E aí eu acabei de Todo mundo se sentar, atrasou. né? Eu fui pra minha sala, sentei. Quando eu acabei de sentar, eu escutei a porta abrindo do escritório e começaram a chegar as pessoas. E todo mundo passava por mim, oi Fabi, me atrasei hoje. Oi Fabi, eu já tô atrasado. Mas é perfeito, É né? Muito, muito muito. E é perfeito. isso que a gente E aí, por precisa. que será e por que será que ele mandou o Espírito Santo, né? Exatamente. Para que nós não ficarmos desamparados, né? Ele não Não fala ficar isso? sozinho.
aí, tem ele para falar o tempo todo que a gente deve fazer, com quem que a gente deve falar, né? É muito, muito perfeito um amor assim, né? Não, a gente não deixou a gente Não. desamparado. E aí amar o próximo é fazer o que você fez, né? Você amou essa pessoa. Então, é um amor tão assim que você fala assim, não, o que ele fez por mim, ele vai fazer por ela, né? Esse amor não é só meu, ele ama ela, ele quer que ela entenda que ele ama. E aí Deus prepara todas as coisas. E eu vou te contar uma coisa. Essa menina, ela passou por um problema muito sério. O filho dela ficou internado com meningite e desenganado. E quando ela estava no hospital, a primeira coisa que veio na cabeça dela, eu preciso falar com a Fabiana. Eu preciso falar com a Fabiana. E ela ligou na minha casa. E ó, gente, faz um tempinho isso. Na minha casa ainda existia secretária eletrônica. E a minha secretária eletrônica era gravada assim: A paz! Oh, querido, eu não estou em casa, mas deixa um recado que eu entrarei em contato. Ela falou assim que quando ela ouviu a paz entrou dentro dela. E mesmo com o filho numa UTI, ela falou que naquele momento a paz entrou dentro dela. E aí ela começou a declarar naquele hospital: a paz está aqui, a paz do Senhor Jesus está aqui, a paz do Senhor Jesus está aqui. E aquela criança que estava desenganada voltou à vida. E hoje é um rapaz lindo, maravilhoso, cheio de saúde. Então, para você ver como o Espírito Santo ele tem um cuidado, como Jesus tem um cuidado com cada vida, um amor com cada vida. E nós precisamos Você viver pode esse ser, amor para as outras pessoas, né? Nós precisamos é ter. você pode ser a resposta da oração de alguém, Exato. né? Alguém pode estar orando e a sua vida ser enviada pelo Espírito Santo para ajudar aquela pessoa, às vezes, numa palavra que a pessoa está precisando. E aquele momento você estava orando e você foi lá e deu a palavra que Você ela precisava. imagina que um dia eu gravei a mensagem na secretária e naquele dia o Espírito Santo sabia que alguém ia me ligar para receber aquela palavra que é de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, né? A paz que ela vem naqueles momentos mais turbulentos da vida e você está em paz. Você consegue sentir o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer na sua vida. Então, eu falo, tem experiências quando a gente se. Quando a gente vai atrás, que a gente quer mesmo, né? Que a gente quer o Senhor, que nós entendemos esse amor e a gente fala assim: meu Deus, Ele me ama, Ele me ama. E aí ele começa a derramar em você o amor dele para você poder transbordar na vida das outras pessoas também. E ser testemunha dele. Olha que coisa linda. Ser testemunha desse amor. Exatamente. Exatamente. Hoje eu te contei, né, que na empresa do Eric tinha uma pessoa que estava muito. Te contei, não, né? Te contei o que ele Que mandou lindo. dizer, né? Que ele estava bem ruim, né? Ele estava já em uma situação já sob o Covid, uma situação muito, muito delicada. O médico já estava com falência de alguns órgãos. E eu não orei assim, Senhor, cura ele. Não orei nem um dia pedindo cura para ele, não orei. Eu falei assim, Senhor, obrigado pela vida do Sérgio. Todos os dias que eu orei, obrigado pela vida do Sérgio. A minha oração mudou completamente, né? E, e aí ele pegou e mandou, aí eu ainda falei assim, ó, eu e a Fá estamos orando por ele. O que ele deve ter entendido quando a gente falou que a gente orou por ele deve ter sido exatamente, Senhor, cura esse rapaz de Covid. Eu não fiz isso, uma que eu não tenho esse tipo de oração mesmo. E ele pegou e agradeceu, ele foi desentubado Acho na que foi no segunda, começo né? da semana. Foi na segunda, né? Desentubado na segunda. Na terça, ele conseguiu falar com o filhinho dele, porque o filhinho dele tem quase a idade da Helena, acho que é um pouquinho mais novo, se eu não me engano, ou mais velho, não lembro bem. E ele conseguiu falar com o filho Olha, dele, né?
E assim, o Eric contou que ele só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, porque assim, ele ainda estava muito debilitado. E ontem o Eric falou assim, ontem não, quarta, ontem foi sexta. Nossa, eu tô bem perdida de data, né? Na quinta-feira o Eric falou assim, olha, ele teve alta. E ontem o Eric conversou com ele e falou, nossa, minha esposa orou muito por você, né? Minha esposa e a amiga dela oraram muito por você. E ele falou, ai, fala para elas muito obrigado pela oração. Então, olha o que a gente entrega para as pessoas: oração, amor, Amor, né? prende. E é o que mais e é o que mais importa. E eu não tenho contato nenhum com esse rapaz, né? O Eric tem quem eu vi ele acho que umas duas vezes no máximo. Tanto por ele quanto pelos outros eu orei da mesma forma. Senhor, obrigado pela vida dele. E eu, assim, dificilmente eu oro e, assim, as coisas acontecem, assim. E essa foi uma vez que, assim, eu sabia que a situação dele, o meu coração estava, que a situação dele era muito delicada, sabe? E Deus, sabe, ele está muito ruim mesmo. Na minha cabeça eu coloquei, eu vi aquilo na minha cabeça. Mas a minha palavra foi: obrigado pela vida dele. E ele está muito bem, o Eric falou, muito bem, com a glória de Deus. Logo, logo ele vai voltar a trabalhar, se Deus quiser. Então é isso, doar nossa vida pelo outro, em oração, em palavra, em carinho, numa ligação, né? Você está precisando de alguma coisa, né? Ontem eu mandei um vídeo para você, né, da moça que aprendeu num Incrível, livro. incrível. Gente, foi a Vanusa que postou. Eu achei aquilo, assim, eu dificilmente eu abro o vídeo. Só quando, é igual eu falo mesmo, é o Espírito Santo que manda eu ir naquele vídeo, né? Eu não abro o vídeo, eu dificilmente agora eu tenho passado no Facebook porque eu tenho ficado mais no Instagram e eu vou mais lá por causa da escola do Lucas. Tudo que vai para o meu Facebook é enviado do Instagram. Uhum. E eu quase não passo lá. E por coincidência eu peguei, passei lá e vi esse vídeo só a feição da mulher, eu falei assim, vou ver esse vídeo. E aquela atitude que ela leu num livro, né, mudou a vida de uma pessoa que veio lá da Bahia, Então, né? Uma pessoa que, deixa eu contar, né, a historinha. O irmão dela enviou para ela dos Estados Unidos um livro e uma parte do livro ela achou muito interessante, uma parte que falava assim: você já fez alguma gentileza para alguém, né? E ela falou assim: ó, você pode pagar um pedágio para uma pessoa que está atrás de você quando você for viajar. Você pode fazer uma gentileza. E isso ficou na cabeça dela por muito tempo e ela não fez isso. E de repente teve um dia que ela falou assim: ó, vou viajar hoje, eu vou fazer aquele negócio que falou no livro, né? Vou pagar um pedágio para alguém. Ela passou, pagou o pedágio dela, pagou o pedágio de um moço que era numa caminhonete no carro de trás. Ela desceu e falou assim: Senhor, eu paguei o seu pedágio, tá? Vai com Deus. E acenou para ele, entrou no carro e saiu. Ela saiu, ele saiu atrás, começou a dar farol alto, falou para ela abaixar o vidro. Ela abaixou o vidro, ele pediu o telefone dela, ela só falou, ele falou: gravei. Aí ela continuou a vida. Depois de muito tempo, ele liga para ela e fala assim: olha, lembra que você fez isso, isso, isso para mim? Eu fiz a mesma coisa para uma perua que parou atrás de mim e que estava um casal. Eu desci, fui falar para eles, né, que eu paguei o pedágio deles e eles pegaram e falaram assim: olha, muito obrigada, a gente veio lá da Bahia orando a Deus para Deus fazer alguma coisa, arrumar um emprego, porque a gente deixou 5 filhos na Bahia e queremos um emprego, uma oportunidade aqui. Esse senhor perguntou para ele: do que você trabalha? E esse senhor ele trabalhava em obra. É. engenheiro, né? Ele era engenheiro e ele perguntou para esse rapaz da perua do que ele fazia. Ele falou: mestre de obra. Ele deu emprego para o rapaz, né? E ainda deu estadia para a família e tudo. Então você imagina uma gentileza que veio dos Estados Unidos, né? Abençoou uma família que fez uma Não, oração. incrível. Incrível, incrível.
né? Então, todo pouquinho que você faz parece bobeira para você. Mas não, a sua vida, a sua oração, a sua vida pode ser canal de bênção para a vida de alguém. Sempre, Com sempre. certeza, sempre será. Sua vida será sempre um testemunho, né? A gente vai carregar isso, porque assim, ó, Jesus falou que nós faríamos obras maiores, né? Do que a que ele fez. É a fé, a gente precisa começar a entender, entender não, a viver esse amor, a viver o amor de Jesus. E Exatamente. quando a gente começa a viver o amor de Jesus, situações acontecem, né? E passa a ser diferente, assim. Eu brincava e falava assim, parece coincidência, né? As coisas que vão acontecendo, mas não é coincidência, é Jesus mesmo, é Jesus purinho. Porque as situações vão acontecendo na medida que a gente vai vivendo o amor dele. Em todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida e nas pessoas com que ele vai nos colocar em contato, né? Exatamente. É muito lindo. É verdade. Eu não sei o tempo que temos. Eu acho que a gente Você pôs o reloginho hoje? tá com 44 agora. Deu um descontinho, né? Porque atrasou um pouquinho. Tem uns 10 minutinhos Então aí, eu tá bom. acredito. Ah, que bom, que bom. Muito bom. Falar de Jesus é muito Ai, bom. não, é incrível, né? Pode falar mais. Vai. Eu adoro ouvir você falando. É incrível falar desse amor, né? Falar dessa obra de Jesus. Ah, então, e falando de amor, vamos falar do amadinho, né? De João. João, ele entendeu esse amor. Eu vi hoje, acho que foi vou falar errado o nome dela, Dev, né? Não tem S no final, Dev, Deve, é. a Dev. A Dev falou, Deve. estava falando hoje a respeito de autoimagem, né? Ela tá com uma seleção, acho que até um Hum, livro novo dela que fala da autoimagem. E eu creio que João entendeu isso perfeitamente, né? João ele entendeu que ele era o discípulo amado. Ó, na verdade, ele fala assim, ó, em João 13, então foi ele que escreveu isso. Ele fala assim no 23. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Essa, essa menção, eu acho a coisa mais linda do mundo, porque assim, ele estava falando dele mesmo, né? Tava falando de João mesmo, ele estava falando dele ali. E ele estava reclinado. Quando fala reclinado, eu já vi em algumas traduções, ele estava deitado aqui, ó. Ele estava aqui assim, ó, em Jesus. O discípulo a quem Jesus amava. Ele estava falando dele mesmo. Olha só que autoafirmação a pessoa tinha, como ele entendia do amor de Jesus por ele. Então ele declara isso, ele mesmo escreveu ali, ó, gente, vocês estão entendendo? Ele me amava, ele me amou. a, a certeza de quem você é em Jesus. Porque, assim, se eu escutasse, se eu lesse isso há um tempo atrás, eu ia falar que soberbo. Não, é verdade. Eu olharia assim, nossa, esse João era um soberbo, né? Será que só ele era E olha amado? que Não, é engraçado. porque ele entende. Voltou. Então, Voltou. João, ele, quando das outras, não, das outras vezes que eu li a respeito disso, eu pensava assim, cara, esse era o discípulo mais amado de Jesus. Cabeça, eu nem imaginei assim, é João mesmo que tá falando que ele era amado. Eu imaginava assim, nossa, esse era o mais amado. Por quê? Porque na cabeça da gente, durante muito tempo foi inculcado que se a gente fizer, a gente vai ser mais amado. Não é? Quanto mais eu fizer, mais eu vou ser É, amada. E não tem nada a ver.
Porque Deus fala que amou o mundo de tal maneira. Ele não fala assim, ó, eu amei o mundo, mas a Fabiana eu amei mais. Né? Tem isso na Bíblia? Não tem. Eu amei o mundo, está incluído o mundo. Todas as pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, a palavra fala. Então, eu amei o mundo de tal maneira. Aí, para você ver, hoje eu encaro de outra forma esse João. Eu encaro esse João, realmente, ele entendeu o amor de Jesus. Tanto é Ele que entendeu o ele não amor. abandonou Jesus em nenhum momento. Ele foi até o fim. Ele ficou ali, olha, sofrendo a morte de Jesus na cruz o tempo todo. Ele estava ali o tempo todo. Ele recebeu o ombro de Jesus, mas ele deu o ombro dele para Maria. Não é? Você consegue enxergar? Uhum. Ele recebeu de Jesus e ele foi testemunha de Jesus, porque ele deu para Maria o ombro dele. Olha, seu filho está morrendo, vem aqui. Eu vou te consolar. Então é tremendo você enxergar isso, você enxergar que, da mesma forma que você foi amado, agora você vai passar para as outras pessoas esse amor. Ame como eu amei vocês, né? Lindo demais, gente. É muito lindo mesmo. Que palavra abençoada, né? Maravilhosa. Lindo, maravilhoso. Jesus, Jesus. A gente vai ficar aqui Olha, horas acho e que a gente horas está falando. quase terminando aqui. Vamos orar? Não sei se está dando certo aqui com o meu outro reloginho, né? Então, Vamos orar. Tem as pessoas que, assim, em oração, eu já vou falar como eu faço a minha oração em público. E tem uma pessoa que precisa de oração para a Kati, para a Karina. Eu oro pela vida de vocês, agradecendo a vida de vocês. Obrigado, Senhor, pela vida da Kati. Obrigado pela vida da Karina, que está sendo formada, e ela será formada assim como Deus nos diz, como Jesus nos diz, semelhança de Deus, perfeita, saudável. Eu oro nesse sentido para ela, tá bom? amém, amém. E eu queria acrescentar nas nossas orações algo muito forte que tem me marcado muito nesses últimos tempos, né? De um tempo para cá em oração. Esse agradecimento todo que nós temos por Deus e um fato muito importante. Na cruz foi consumado tudo aquilo que antes, no Antigo Testamento, desde o nascimento de Jesus até a cruz, tudo aquilo que nos foi prometido, na cruz, Jesus consumou. Na cruz, ele nos deu saúde, ele nos deu vida, libertação, ele nos deu o que você imaginasse, ó, na cruz foi tudo consumado. Então é por isso que nós agradecemos, porque lá já foi feito, porque ele já fez por nós. Então a palavra fala, né, que ele levou sobre ele as nossas dores, estava sobre ele o castigo que era nosso. Então nós só temos que agradecer mesmo a Deus, agradecer muito a Deus. Pelo ato da cruz, né? Pelo pagar pelas nossas vidas. Era como se nós fôssemos escravos antes. E ali na cruz nós somos completamente libertos. E mais, nós fomos chamados de filhos de Deus. Então, não tem como não agradecer tudo isso, né? Nossa oração não tem como mudar. Muda tudo quando a gente enxerga, quando nós começamos a perceber esse amor. Então, na cruz, foi tudo consumado e hoje nós podemos agradecer a Deus e ter contato com Deus, né? E voltar a chamar a Deus na viração do dia, ter contato com Ele, andando conosco, falando conosco o dia todo, né? Ele está ali. Então eu quero agradecer a Deus nesse momento por esse período que nós passamos, agradecer por cada vida que aqui passou e aqueles que ainda vão nos ouvir, né? Que vai ficar gravado. Agradecer a Deus porque foi liberado para a gente cura, agradecer a Deus porque foi liberado para a gente paz, porque foi liberado para a gente
irmandade. Olha só que coisa tremenda, Deus. O Senhor fez, o Senhor liberou para mim e para a tua vida irmandade. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos adotados por um Pai amoroso e nós te agradecemos por isso, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que aqui falou com a gente essa noite, pelas nossas famílias, pelos ministérios espalhados e que estão sendo renovados nessa pandemia. Eu te agradeço, Deus, por esse momento, porque nesse momento de pandemia, aqueles que estão atentos ao Espírito Santo estão sendo renovados, né? E nós podemos falar como aquela palavra, nós somos renovados, os velhos vão ter sonhos, né? A palavra não fala isso. É de tal maneira que nós vamos ficar alegres com o Senhor. Então, não importa o que está acontecendo. Eu sei que tem muita tristeza, eu sei que muitas famílias estão passando por problemas, mas nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro e presente, um Deus Emanuel, um Deus conosco. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, por esse momento. Obrigada pela noite que nós vamos ter. Obrigada. Obrigada pelo dia de amanhã. Eu te agradeço, Deus. E que o Senhor, meu Pai, tenha a liberdade de estar falando com todas as pessoas nesse momento. Que o Senhor tenha liberdade, Senhor, meu Deus, de agir sobre cada vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Fá. Sempre muito de Deus. Obrigado, eu sempre. É maravilhoso te ouvir. Nossa, por mim, eu só tô dividindo ela, como eu sempre falo, eu tô dividindo, porque ela me escuta e eu escuto ela o dia inteiro. Mas eu tô dividindo Não, é maravilhoso, essa minha irmã né? com O Senhor você. fala quando fala assim, uma lá em São Paulo, outra aqui em Minas, e o Senhor fala e é rapidinho, nossa, Deus falou isso comigo agora. Nossa, sabe aquela mensagem? É muito bom isso, é maravilhoso. É gratificante mesmo. Isso Obrigado. que Deus nos permitiu viver, né? É verdade. Muito obrigada, Espírito Santo, pela vida da Fabiana. Muito obrigado, Fá. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo, Te amo sempre. beijo, dá beijo em todos aí. Obrigado, beijo em cada um aqui que ainda tá com a gente nesse momento. Salva aí, tá? E logo, logo, ó, fica espertinho aí, porque a gente vai ter uma novidade bem legal. A próxima live promete, viu? Beijo, Duda. Amém, A obrigada, Duda entrou Fá. agora. Ai, que saudade, Duda. Beijo. Duda, quem é A Duda? Duda é daqui de Minas. É daqui da Igreja Quadrangular. Minas. A Nath, beijo, querida. Saudade, viu? Boa noite. Quando, quando eu for em Minas, eu quero todo mundo aí pra me ver, tá? Pra me beijar todos que eu fico vendo aí Vamos de marcar o Minas. encontro. O A encontro Joyce. Minas, o encontro São Paulo. E assim a gente vai. Tá bom? Quero conhecer todo mundo aí. Beijos, beijos, Duda, Nath. Obrigado, viu? Obrigado, Kati. Beijo em todos. Fiquem com a maravilhosa presença do nosso Deus. Amém, amém. Beijo. Beijo, Fá. Tá Acabou aí? acabando. Tchau, tchau. Gente, vai desligar aqui. Beijo.